dando uma visão geral das mudanças de língua portuguesa, como que vai funcionar. Bom, naturalmente, a prova vai contar com os conteúdos do terceiro bimestre, ou seja, o material digital traz ali, o currículo prevê conteúdos no terceiro bimestre, e essa vai ser a primeira diretriz que a gente vai ter para essa elaboração, para essa composição da prova paulista de terceiro bimestre de língua portuguesa. Mas não só isso, a gente está fazendo todo um trabalho aqui justamente de elaborar esses itens que trazem os conteúdos de terceiro bimestre, mas considerando os descritores do SAEB. E eu já vou mostrar um pouquinho como que isso acontece, tá bom? E aqui, trazendo uma visão geral de matemática, aqui também não tem... Ou melhor, tem mudanças, tá? Mas de modo geral a gente continua parecido como estávamos, ou seja, no terceiro bimestre a prova paulista será referente a conteúdos de terceiro bimestre, tá? O mesmo trabalho de associar esses conteúdos a descritores SAEB para que a abordagem das questões seja mais próxima do exame nacional vai acontecer, assim como eu acabei de falar em língua portuguesa. Então, língua portuguesa do 5º ano, os conteúdos que eu estou projetando aqui. A gente vai ter conteúdos, então peguei os conteúdos previstos aí na nossa prova, né? Informação explícita e explícita, conflito gerador, alguns gêneros textuais como fábula, resenha, receita, pontuação, coesão, palavras e expressões, humor, ironia, conjunção, tema de um texto, assunto e finalidade do texto também. Esses são os conteúdos previstos, e aí quando a gente olha os descritores SAEB, a gente fez essa associação desses conteúdos que estão previstos com os descritores, ou seja, a gente vai ter, se tem informação implícita e explícita, vai ter o D1 e o D4 ali, que são localizar informações explícitas em um texto e implícitas em um texto também, tá? Sentido de palavra e expressão, como a gente viu lá, cai palavra e expressão, identificar tema de um texto, cai tema de um texto, enfim. Ironia ou humor, que foi mostrado ali em conteúdo também que traz, ou seja, a nossa prova paulista de terceiro bimestre aqui exemplificando o 5º ano, é possível observar como ela está com um olhar direcionado para os conteúdos do terceiro bimestre. Então, é claro, os estudantes e os professores podem continuar o trabalho dos conteúdos, dos materiais digitais que estão sendo feitos. E aqui a gente só está mostrando que a esses conteúdos nós estamos trazendo o alinhamento com os descritores do SAEB. Tá? Que é o que deve ser encontrado ali no final do ano. E aqui a sugestão, né, que a gente traz justamente de como que o estudante pode se preparar e como o professor também pode ajudar esse estudante a se preparar simultaneamente para a prova paulista e para o SAEB. Então a gente viu lá que na prova de 5º ano, língua portuguesa, vai cair informação explícita e implícita. E aí, quando a gente olha a lista SAEB que vai ser liberada agora no dia 21 de agosto, tá? A gente vai ter um tópico específico falando de explícito e implícito, ou seja, para além do material digital, para além do material que o professor e o aluno estão em mãos para usar e estudar para a prova paulista, o professor, quando estiver abordando explícito e implícito, pode pegar essa lista e falar, então agora vamos praticar o SAEB. E aí ele faz o uso daquele momento do terceiro bimestre que já estava previsto e ainda vincula com o que deve cair no SAEB, como deve cair no SAEB, tá? Assim como eu dei esse exemplo, palavras e expressões, é um tópico da lista também que está lá no conteúdo e no descritor do SAEB. Tema do texto está aqui na lista e também está lá. E tem outros temas aqui que não estão
que estão aqui na lista e não necessariamente são do conteúdo do terceiro bimestre, mas ajudam esse estudante a se preparar também para o SAEB, tá? E pode ser abordado pelo professor. Então, por exemplo, cai humor e ironia lá, né, na prova do quinto ano. No momento que cai humor e ironia, verifica se ali na interpretação de textos diversos, de repente não tem algum texto que trabalhe humor e ironia, justamente para que o aluno veja como que esse tipo de texto esse tipo de informação pode ser trabalhada no SAEB, tá? Então, por isso que eu trouxe essa relação da lista aqui, tá? Lembrando, essa lista de quinto ano, nono ano e terceira série, língua portuguesa e matemática, é uma lista que vai abordar, que vai ser liberada no dia 21 de agosto para toda a rede, para ter 2 meses aí para fazerem uso dessas listas para essa preparação que eu acabei de comentar. Bom, vou começar agora a matemática. Então, língua portuguesa é isso. E a matemática, vou falar agora um pouco sobre quinto ano. Então, falando dos conteúdos previstos em quinto ano, né? Pode projetar para a gente, por favor? Obrigado. Então, a gente tem característica de triângulos, ampliação e redução na malha quadriculada, situações e problemas no campo multiplicativo, proporcionalidade, comparação entre números decimais, entre racionais, frações e operações com frações, leitura de gráficos e tabelas, igualdade como equivalência, relações de igualdade, perímetro, área e polígonos. O que é muito interessante ver aqui? Os conteúdos do quinto ano, eles já estão associados diretamente muitos deles ao SAEB, tá? Vou trazer um exemplo, leitura e interpretação de gráfico e tabela. Esse é um conteúdo que cai no SAEB, e inclusive cai não só em matemática, cai em matemática, língua portuguesa, muito provavelmente deve cair nas provas amostrais de natureza, de humanas, enfim, assim como outros exames como o Enem cobram, tá? Então, já são tópicos aqui que estão no nosso material, estão previstos no terceiro bimestre, mas estão previstos já no SAEB, mostra a aderência do nosso material ao exame, tá? Aqui, novamente, alguns descritores que vão dar apoio a essas questões, a esses conteúdos, ou seja, se lá a gente está falando, só para dar um exemplo, que vai cair perímetro, aqui o descritor ajuda a falar como que vai cair esse conceito de perímetro, né? E ali quando a gente olha o descritor número 11, a gente tem lá, resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro em figuras planas, né? Então, provavelmente vai ter uma questão ali para calcular perímetro de uma figura plana dentro de uma situação problema. Aqui o descritor vai trazer muito mais o como, tá bom? E aqui a lista SAEB que a gente está preparando para o quinto ano para ajudar nessa prática, tanto a prática para o terceiro bimestre como preparação para o exame, tá? Então ali, acabei de dar o exemplo de perímetro, a gente fala de polígono também, que é o último tópico da prova, tem ali polígono, né, que a gente traz representações gráficas, que vai estar diretamente relacionado com leitura de gráfico, né? Então a gente traz frações, então tem diversos conteúdos aqui que são convergentes ao que a gente está trazendo na prova, tá bom? E pode ser que alguns deles não estejam diretamente relacionados, mas podem ajudar, tá? Então, por exemplo, ao calcular o perímetro, é necessário você saber unidades de medida,
Pô, se o professor deu aula de polígono, viu que os estudantes não estão entendendo unidade de medida, ele pode recorrer a essa lista aqui, pegar algumas questões fáceis, que são as primeiras questões do tópico, justamente para trabalhar esses conceitos que antecedem polígonos, e então, polígonos não, desculpa, perímetro, e então esses estudantes se depois entrarem de fato no conceito de perímetro, tá bom?